Olá, boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. O prazo para os contribuintes que precisam regularizar imóveis na cidade foi estendido por mais 90 dias. A legislação prevê a regularização de aproximadamente 750 mil imóveis construídos ou reformados até julho de 2014. O vereador José Apólice Neto, do PSD, enviou um vídeo falando sobre o assunto. Trazer uma informação importante para vocês. A lei da anistia, a lei 17.202 de 2019, acabou de ser prorrogada por mais 90 dias. Portanto, os meses de abril, maio e junho, todos vocês terão as mesmas oportunidades que tivemos nos meses de janeiro, fevereiro e março. O que é importante saber é que até 500 metros de construção você pode fazer pelo mecanismo eletrônico e simplificado. Até 1.500 metros o declaratório. Mas é fundamental estar atento ao prazo, mais 90 dias, para você poder regularizar o seu imóvel e ficar com a sua casa absolutamente regular. Vamos estar prestando todo o apoio pelos mecanismos digitais, use os canais para fazer contato com a gente para prestar novas informações. A Procuradoria é um dos setores indispensáveis nas atividades legislativas e na Câmara Municipal de São Paulo. E mesmo diante da pandemia de coronavírus, a Procuradoria da Câmara vem mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Não se engane ao ver os corredores e algumas salas da Câmara Municipal de São Paulo com pouco movimento. O Legislativo paulistano continua funcionando e a Procuradoria da Casa é um bom exemplo disso. Aqui na Câmara, a Procuradoria auxilia na elaboração das leis, desde a sua criação até a sua finalização, quando a mesma vai para plenário para ser votada pelos vereadores. Rotina esta que não mudou, mesmo com o coronavírus. Agora, nesse período de calamidade, emergência, nós estamos sendo muito solicitados. A Casa editou 4, 5 atos da mesa para tratar desse assunto na Casa, e em todos eles nosso setor de elaboração legislativa foi acionado, nosso setor jurídico-administrativo também. Aqui na Procuradoria, nós fizemos, por exemplo, 137 minutas de pareceres da Comissão de Justiça. Fizemos 16 pesquisas em relação à legislação. Analisamos mais de 10 tipos de andamentos contratuais, 18 peças judiciais. Estamos a todo vapor. O cadastramento do nosso portal da legislação paulistana alcançou um recorde, foram 185 em uma única semana. A procuradora-chefe do Legislativo paulistano também falou do trabalho desenvolvido através do sistema de plenário virtual, que vem sendo utilizado pelos parlamentares para votar projetos de lei em tramitação na Casa. Um sistema que veio a calhar nesse momento onde aglomerações em lugares fechados, como o plenário da Câmara, não são recomendáveis. No primeiro momento, admitia o plenário virtual apenas para projetos de menor complexidade, que passam por menor número de comissões, tem uma discussão, de certo modo, simplificada. Mas funcionou muito bem, deu muito certo. Com a emergência do coronavírus, foi necessário uma adaptação, porque agora sim apareceriam leis com muito mais complexidade, E foi bonito ver assim, que o nosso Centro de Tecnologia respondeu à altura, a Secretaria Parlamentar agiu também com uma presteza impressionante. Então, a gente mostrou, sim, que estamos preparados para enfrentar matérias de qualquer nível de complexidade, mas a Câmara estava à frente. De fato, antes da Câmara Federal, antes do Senado Federal, a Câmara já tinha uma infraestrutura segura para esse tipo de atendimento emergencial. Futuramente, inclusive, a ideia é ampliar ainda mais esta atuação virtual, mesmo após o fim deste período de isolamento devido à pandemia. Uma maneira de modernizar e tornar ainda mais célere o trabalho da Câmara. Estamos aí estudando agora a possibilidade de audiências públicas em ambiente virtual, talvez seja necessário alguma adaptação legislativa, reunião de comissões. Ou seja, temos tudo por fazer. Estamos assim muito atentos, muito cuidadosos, tentando responder a todas as demandas da casa, de modo que o fluxo de trabalho não se interrompa e a gente possa, ao mesmo tempo, assegurar tanto a saúde, a segurança de todos, colaborar com a cidade nesse momento tão grave e, ao mesmo tempo, manter o fluxo de trabalho a pleno vapor. A repórter Andrea Godoy tem as informações atualizadas sobre a situação do coronavírus. Olá, Carol, boa tarde a você e a todos. Vamos aos números do novo coronavírus no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Lembrando que esses dados sempre são fechados
no dia anterior, porque os municípios e estados continuam enviando novos números durante o dia e, portanto, eles podem ser alterados, mas, por enquanto, esses são os dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e do Ministério da Saúde. Então, aqui no estado, são 136 mortes até agora, sendo que dessas, 23 foram registradas apenas ontem. São Paulo, então, registrou um recorde de mortes por dia, com uma notificação por hora, e essas mortes estão em 13 cidades já do estado. Deste total, 13 mulheres e 10 homens. E no estado são 2.339 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 54% em relação ao dia anterior computado. Já no Brasil, de acordo com o painel Coronavírus, criado pelo Ministério da Saúde para colocar os números, os dados, são 5.717 casos confirmados e 201 óbitos. Voltando aqui para São Paulo, um boletim do Ministério da Saúde afirma que São Paulo tem 902 pessoas internadas por causa do novo coronavírus. Isso corresponde a 48% das hospitalizações do país. Segundo o órgão, desde o início da pandemia, 84% das hospitalizações por Covid-19 aconteceram aqui no estado de São Paulo. Carol. Obrigada, Andrea. Já são mais de 850 mil casos de coronavírus no mundo, com mais de 40 mil mortes. Nos Emirados Árabes, são 664 casos e 6 mortes. Nós estamos em contato com o comissário de bordo, Matheus Freitas Varela, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes, e nos conta como está sendo o dia a dia por lá. Meu nome é Matheus, tenho 29 anos, eu moro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há mais ou menos 4 anos e meio. A situação aqui ela é bem diferente do que de costume. O governo instruiu a todos a ficarem dentro de casa, quem puder trabalhar de casa, que trabalhe de casa, apenas os serviços essenciais na rua, que a população precise. Tem sido bem rígido e assertivo todas as medidas que o governo tem tomado aqui para evitar que se espalhe esse vírus o mais rápido possível. A gente foi instruído a ficar dentro de casa e caso você vá sair, você precisa ir em algum lugar, você precisa informar a recepção do seu prédio onde você vai, o que você vai fazer, por quanto tempo. Eles te dão máscara para você sair na rua, caso você precise ir em algum lugar. E esse fim de semana agora que passou, dia 28 e dia 29 de março, eles aplicaram uma política mais rígida, das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã, ninguém pode ficar na rua. Caso você saia na rua e você for abordado pela polícia, você tem que dar uma explicação muito boa para eles te liberarem, ou caso você não consiga convencer, você é multado. Eu trabalho na aviação. A aviação é um dos setores que mais foi afetado em relação a tudo isso. A minha empresa ela resolveu cessar todas as operações, a princípio por 15 dias, até o dia 8 de abril, mais ou menos, se eu não me engano. Mas acredito que vai ser estendido em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e todas as fronteiras que estão fechadas ainda. Para quem trabalha na aviação é uma situação muito estranha, porque agora eu tenho rotina, geralmente eu não tenho rotina, agora eu durmo de noite, acordo de manhã cedo, não é aquela coisa de ter que voar de madrugada ou ter que dormir de dia, ou enfim, tem sido bem estranho para mim, mas é um esforço necessário que todos temos que fazer para que isso cesse o mais rápido possível. O governo de Dubai, eles fecharam toda a parte de lazer, todas as praias, shopping centers, apenas as coisas essenciais estão abertas. Eles estão sempre comunicando a gente, sempre informando a gente sobre as coisas. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Eles estão levando tudo com muita seriedade, eles querem acabar com isso o mais rápido possível, eles estão se empenhando muito, estão dando todo o suporte possível para a população. Eles detetizaram a cidade inteira, agora nesse fim de semana que passou, limparam tudo e continuam fazendo isso. Está todo mundo muito empenhado e a comunidade aqui tem ajudado o outro o máximo que pode. Todo mundo sabe que isso não é só uma gripe ou um resfriado. Todo mundo sabe que isso é muito mais sério do que realmente é mostrado. Então, fique em casa.
Prefeitura adota medidas para reduzir o risco de contágio em velórios e enterros na capital. O objetivo é proteger servidores e usuários do serviço durante a pandemia de coronavírus. A Prefeitura de São Paulo, por meio do Serviço Funerário Municipal, vai adotar novas medidas. Entre as ações estão a contratação temporária de funcionários, o uso de equipamentos de segurança e a diminuição no tempo dos velórios. Todas essas ações estão de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Veja agora em detalhes. Serão contratados 220 novos sepultadores. A frota de veículos para translado de corpos também foi elevada. Agora serão 56. A higienização é feita com água, detergente, água sanitária e cloro. Corpos serão envolvidos em um saco plástico impermeável. Nos cemitérios da Vila Mariana e Vila Alpina serão instaladas 1.000 novas gavetas. O acesso às salas de velórios está limitado ao número máximo de 10 pessoas e a duração de 1 hora. Obrigada, Lélio. A partir desta semana, o Jornal da Câmara também vai te manter atualizado sobre as boas iniciativas que estão acontecendo durante a pandemia. A repórter Nayara Costa nos conta que iniciativas são essas. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal da Câmara. Bom, a gente sabe que os dias são difíceis, que as notícias muitas vezes não são favoráveis, mas a gente precisa se manter firme para cuidar da nossa saúde e para cuidar da saúde de quem a gente ama. E é para te ajudar nessa missão de ter esperança que nós vamos trazer aqui para o Jornal da Câmara uma série de novidades, de notícias que estão fazendo a diferença nessa época de pandemia. E para começar, nós vamos falar de uma iniciativa que aconteceu aqui na zona norte da capital. Moradores do Jaçanã e da Casa Verde deixaram mensagens motivacionais para o pessoal da coleta de lixo. A gente sabe que esses profissionais muitas vezes estão arriscando a saúde deles para manter a nossa cidade limpa, para manter a nossa cidade organizada. E com certeza esses recados vieram em boa hora. Muito legal a iniciativa. A falta de estrutura das pessoas em situação de rua também gerou bastante preocupação nas últimas semanas. A boa notícia é que a Prefeitura de São Paulo anunciou a construção de mais 6 centros de acolhida para receber essas pessoas durante o período de Covid-19. A Prefeitura também garantiu que vai manter as beliches afastadas nesses centros, nesses espaços, para evitar a contaminação dessas pessoas. Uma iniciativa muito necessária nesse momento. E para finalizar, a gente traz notícias de Paraisópolis, uma das maiores comunidades do país, que também está se mobilizando no combate ao coronavírus. Por lá, eles criaram 420 cargos de presidentes de rua. Esses moradores vão distribuir kits de higiene, alimentos e principalmente informações para a comunidade. Muito legal e um ótimo exemplo de tudo que a gente está precisando nesse momento, que é cuidar da vida do próximo. Carol, obrigada. A gente volta em breve aqui no Jornal da Câmara com mais boas notícias. Até lá. Obrigada, Nayara. E a edição especial do Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.